amigos, muito boa tarde a todos vocês. Por educação, não tenho nenhuma dúvida que a maior parte de vocês não está tendo uma boa tarde, assim como não conseguiram dormir bem, não passaram bem o dia de ontem, mas realmente eu não consigo entender. Tem alguns rubro-negros comemorando, inclusive, a contratação do Paulo Souza. Eu não consigo entender, não sei que critério é esse para que qualquer um entenda que tenha sido uma boa contratação, e eu quero deixar bem claro aqui no início desse vídeo que não tenho nada contra o treinador Paulo Souza, que está nascendo ainda na carreira. Começou a treinar equipes de futebol em 2007, 2008, quando foi auxiliar do Filipão, não tem nenhum problema, passou pelo Bordeaux, atuação muito ruim no Bordeaux, foi campeão lá em Israel, campeão na Hungria, não teve uma boa passagem pela seleção polonesa, nem na China, enfim, está nascendo ainda como treinador e talvez tenha entendido como uma grande oportunidade de carreira. Esse daí é o único aspecto bom que eu consigo entender, vir para o Flamengo e fazer história como o Jorge Jesus fez. Então, para quem naturalmente está comemorando, eu só gostaria de saber qual é o critério, porque, na verdade, é muito mais um experimento do que propriamente algo mais sólido. Mas eu vou respeitar aqui, meu amigo, a sua opinião, ainda que eu não consiga entender. Todo esse processo, ele se baseia por um lastro. Chegou aqui no Flamengo, eu vou apoiar. Chegou aqui no Flamengo, eu vou naturalmente querer vitórias, independente das previsões que eu tenha feito com relação à contratação do treinador. Eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque eu acho que se você aí, companheiro, tem uma barraquinha de cachorro-quente, um micronegócio, e você tem que contratar alguém, eu não tenho nenhuma dúvida que você aí, mesmo se fazendo utilizar de técnicas rudimentares, você vai tomar muito cuidado com quem você vai contratar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, quando você passa a pensar que nós somos geridos por executivos que fizeram sucesso nas suas carreiras corporativas, tem uma ou outra controvérsia, inclusive com o Landim, vocês sabem disso, mas independente de qualquer coisa, foram nomes conhecidos no âmbito corporativo. Então, fico eu pensando aqui se, na verdade, pudesse ter sido tão amadora, se pudesse ter sido tão irresponsável, se pudesse ter sido, eu diria a vocês, tão descuidada a contratação desse treinador em face de tudo aquilo que se desenhava. Primeiramente, eu quero dizer a vocês, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, desde aquele cara que tem ali 2 seguidores no Twitter até o jornalista mais famoso. Nenhum deles sabe nada, porque essa notícia nos pegou de surpresa no domingo de manhã, advinda de um jornal português. Portanto, tudo isso aí que você estava vendo, meu amigo, essas especulações todas a respeito do Mister, a respeito dos outros treinadores, o próprio Paulo Souza, noticiaram insistentemente na semana passada que a diretoria do Flamengo não havia feito ou entendido que a reunião que realizou com ele tenha sido boa, tenha sido produtiva. Então, noticiaram isso na semana passada inteira e todos descartaram Paulo Souza. E aí ele renasce na noite de Natal e já está palavrado com o Flamengo. Então, eu quero dizer a vocês, você aí, companheiro, você é feito de trouxa. Eu já disse isso para você várias vezes e falei isso no decorrer do processo. Quando o Renato Gaúcho foi demitido, eu falei assim, bom, vai começar tudo de novo, aquelas especulações que enganam, que ludibriam os torcedores, aquelas especulações, meus amigos, e eu não tenho nenhum problema para falar isso, vocês sabem muito bem, vai começar tudo de novo, aquela onda de especulações, aqueles furos maldados, aqueles erros, tudo em função do clickbait, em função do like. Então você aí foi feito mais uma vez de trouxa. Porque eu digo para você o seguinte, eu tenho como lastro aquilo que eu leio desses companheiros. Então, eu quero dizer, eu não acredito mais em ninguém. Falei isso nessa live dessa madrugada. Aliás, perdão, na noite de ontem. Eu não acredito mais em ninguém, não dá para acreditar em nada. Em absolutamente nada do que qualquer um diz. Eu agora me lastreio pelos fatos. Aconteceu, chegou. Por exemplo, eu não sei nem se o
Paulo Souza vai assumir o Flamengo. Nem isso, eu sei porque já estão dizendo que tem entraves no contrato dele lá na seleção da Polônia, que ele estaria palavrado, aí falam que é blefe, tem uns apostando que pode ser blefe, enfim. Mas o próprio BAP disse que o processo de contratação do treinador tinha ali como pontos focais o Bruno Spindel e o Marcos Braz, que estavam lá em Portugal. Então eu acho que nós podemos dar como certa a vinda desse treinador, que eu não tenho nada contra, eu vou torcer muito e espero que ele faça um grandioso trabalho, é isso que eu espero. Mas essa contratação, esse processo de contratação, ele foi muito conturbado e amadorístico demais. Eu não consigo entender exatamente até agora o que aconteceu. Ainda há pouco eu estava lendo uma matéria no GE e ali estava escrito o seguinte, que realmente o Flamengo ficou com medo. Vejam bem, meus amigos, olhem para mim aqui. Executivos do Flamengo que são, eu diria, muito notórios no mercado corporativo, ficando com medo de perder o treinador para o Internacional. Será que isso é competência? Porque vocês acham mesmo que o Internacional iria contratar o Paulo Souza? Eu tenho certeza absoluta que não. O Internacional não tem dinheiro para pagar o que o Paulo Souza está pedindo. Pelo que os companheiros estão dizendo aí, já sabem até salário, é incrível. Até o jornal português da notícia ninguém sabia de nada, agora já sabem de tudo. Já sabem até qual é a cueca que o companheiro usa no treino. É impressionante, com informações controversas sobre a forma como ele joga. Uns dizem que é no 4-2-3-1, outro é no 3-4-2-1, enfim, é uma função assim que eu entendo que não é relevante para todos nós. De fato não é, mas pelo que estão dizendo aí, pelo andar da carruagem, já está. E o Flamengo estava com medo do Internacional. Aí eu quero perguntar aqui para vocês, caramba, medo do Internacional. O Flamengo vai lá com a prioridade de contratar o Mister diz que sim, o Mister enfrenta ali um problema dentro do Benfica, que nós sabemos que pode ter até um desfecho agora nessa quinta-feira. O Rui Costa, obviamente, manteve o Mister no comando do time, porque ele já sabia que o máximo que ele poderia fazer e o que ele queria era barganhar essa multa com o Mister, entrar em processo de negociação com o Mister e com o Flamengo. Ele já sabia disso, então ele obstaculizou de início a saída do Mister, mas independente disso, existe uma propensão enorme dele sair agora na quinta-feira. E o Flamengo contrata esse treinador e o Mister fica livre agora na quinta-feira. Vocês já imaginaram? E aí vem para o Flamengo. Bom, mas enfim. E aí, o Marcos Braz teria lá em Portugal ficado com as suscetibilidades feridas, meus amigos, porque o João de Deus teria dado uma entrevista afirmando que a prioridade do Mister era o Benfica. Caramba, o que é que o Marcos Braz queria? Pergunto eu a vocês aqui. Que o João de Deus falasse numa entrevista coletiva, na medida em que o João de Deus era o substituto do Mister, porque o Mister estava impedido de entrar dentro de campo, de atuar naquela partida. Eu não consigo entender o que ele queria. E eu aqui o tempo inteiro dizendo que ele era hábil negociador. E ele pode até ser hábil negociador, mas eu quero olhar para a cara de vocês aqui e dizer o seguinte: sabe o que aconteceu? A vaidade é muito maior do que a questão pragmática. A vaidade de não perder o treinador para o Internacional, pela temeridade de perder o treinador para o Internacional, a vaidade de chegar lá e querer que ele saia imediatamente com o contrato vigente. A vaidade de ser sempre ele, aquele que escolhe o treinador, porque ficou bem claro que foi ele que escolheu, e o omisso irresponsável do presidente do Flamengo foi lá e concordou. Que ele pode dar certo, eu não tenho nenhuma dúvida, pode dar certo sim, claro que pode, e tomara que dê certo. Mas a questão é o processo de escolha do treinador, que foi igualzinho ao processo de escolha do Domi, igualzinho o processo de escolha do Rogério Ceni e depois do Renato. A mesma coisa, não mudou nada, o modus operandi é o mesmo, ou seja, o assodamento, a vaidade, a arrogância, a incompetência. Esses caras não entendem de futebol.
Se você chegar para o Marcos Braz e perguntar a ele o que é um 4-2-3-1, o que é um 4-4-2, se você perguntar para ele o que é um corredor central, o que é um corredor interno, o que é um corredor lateral, esse cara não sabe. Ele não sabe se arvora o direito de sair por aí com o dinheiro do torcedor do Flamengo, porque é verdade, o orçamento que ele tem para ficar lá 2 semanas, ridículo. É um dinheiro que o torcedor do Flamengo gera. Então ele se arvora o direito de fazer périplos pela Europa, nos melhores hotéis, comendo nos melhores restaurantes, com o dinheiro do Clube de Regatas do Flamengo, que é você aí, torcedor, que gera, para ter 100% de aproveitamento zero. Zero. Isso mesmo. 100% de aproveitamento zero. Foi isso que ele teve na viagem dele. Porque ele vai para lá para trazer o mister, já estava quase contratando o mister, e aí com critério, porque não precisa que eu discorra aqui para vocês sobre critérios na contratação do mister. Mister foi o treinador da história do Flamengo que teve o melhor aproveitamento. O mister teve 4 derrotas. O mister conquistou 5 títulos e teve 4 derrotas. O mister chegou a jogar contra o Liverpool com chances reais de nós termos sido os campeões do mundo. O Flamengo não era humilhado dentro de campo como está sendo humilhado com esses treinadores todos que ele escolheu, que o Marcos Braz escolheu e que o próprio Marcos Braz demorou muito a demitir, com a complacência do Rodolfo Landim, que disse que o Rogério Ceni era a cara do Flamengo. Então pode dar certo, meu amigo, porque eu tenho ouvido muitas coisas. Ah, mas o Gil está reclamando aí, o cara não iniciou nem o treinador, o trabalho dele. E mais ainda, tem pessoas que têm a disfarçatez de dizer que acompanhavam o trabalho dele lá na Polônia. Era francamente, meus amigos, ninguém sabia quem era Paulo Souza aqui. Ah, mas eu já acompanho o trabalho desse treinador há muito tempo. Eu me lembro quando ele jogou em Israel, francamente eu vi isso. Dá vontade de entrar por dentro da tela ali e dizer assim: ô companheiro, você não merece estar aí, porque é mentiroso. Como é que o cara vai acompanhar o trabalho dele lá em Israel? Vocês sabem aí dos membros aí da nossa nação, os quais eu faço referência aqui. Caramba! E aí qual é o critério para contratar um treinador que tem um baixo aproveitamento? Um cara que quer vir para o Flamengo para ter a oportunidade de finalmente nascer, de surgir como um treinador na sua carreira em função do trabalho que o mister fez. Enfim, eu fico assim, pensando em como nós, meus amigos, vamos resolver esse problema caso ele dê errado, porque ainda por cima vem com um contrato de 2 anos, e nesse contrato aí, obviamente, vem uma multa alta, porque ele está pagando, pelo que eu estou sabendo também, eu já não acredito em ninguém, mas pelo que eu estou sabendo aí, ele está pagando a multa dele lá na Polônia para poder vir aqui para jogar, para treinar o Flamengo. Imagina só a multa de rescisão do contrato desse cara com o mister livre agora na semana que vem. Imagina a pressão que ele exerce. Aí tem ouvido muitas coisas aí, inclusive de jornalistas que, na verdade, jactanciosos que são, acham que são os mais inteligentes, dizendo: não, mas vocês estão elevando ali o Jorge Jesus ao patamar do Zico. Caramba, quem é que está falando de Zico aqui? Quem é que fala alguma coisa de Zico aqui no momento como esse? Eu estou falando do processo de contratação de um treinador. E esse treinador, que era objeto principal da ida dos dois lá para Portugal, estava quase no seu nível de consecução quando, por assodamento, mais uma vez, por pressa, contrata um outro treinador, só porque ele não quis esperar até quinta-feira. Caramba, então pergunto eu a vocês, por que ele quis esperar até quinta-feira? Quem é o Marcos Braz? Quem é o Spindel? Quem é o BAP? Quem é o Landim? Para poder decidir pela maior parte da torcida rubro-negra, que lhe outorga, inclusive, a benesse, que lhes outorgam a benesse, meus amigos, de estarem nesses cargos aí que ocupam. Quem são eles para poder decidir em torno de 46 milhões de rubro-negros? Que critério é esse? E quem se responsabiliza por isso se der errado? Quero eu perguntar aqui a vocês, quem vai se responsabilizar por isso?
Porque ficou com medo de perder o treinador para o Internacional? Porque o Marcos Braz ficou ferido porque o João de Deus teria dado uma entrevista? Porque o Marcos Braz ficou chateado porque o Mister teria usado a reunião que teve com ele para poder se fortalecer no Benfica? E aí acontece o quê? Traz um treinador que não estava nos planos do Flamengo, é isso? Que era a quinta opção, que é a oitava, nona opção lá em Portugal, que nunca fez um trabalho bom em Portugal. Inclusive, esse treinador, ele consegue treinar times em função do que ele foi como jogador, realmente um grande jogador, pelo nome dele como jogador, mas de fato nunca realizou um bom trabalho. A probabilidade de ser um Dome 2 é enorme, meus amigos. Enorme, um cara que nunca tinha feito um bom trabalho de maneira individual em qualquer clube. Que processo de negociação é esse? É esse que eu quero falar para vocês. Que processo de negociação? E mais, por que os verdadeiros rubro-negros não se manifestam? É isso que eu queria dizer. Para quê? Para depois, quando dá errado, mudar como camaleão? É isso? Muda como camaleão, porque eu não vou ter nenhum problema de dizer assim, caramba, deu certo, porque eu não estou dizendo que vai dar errado, eu só estou dizendo que o processo de escolha foi muito arriscado. Eu não estou dizendo que vai dar errado, mas o processo de escolha, ele é temerário, porque esse treinador, ele é portador de um aproveitamento nos clubes pelos quais ele passou muito ruim. Foi campeão na Hungria, foi campeão ali em Israel. Pelo amor de Deus, meus amigos, eu não consigo entender o que está acontecendo, nem com os dirigentes rubro-negros e nem com a torcida do Flamengo, que não se manifesta para poder barrar uma coisa dessas aí. Eu não consigo entender. E agora é o seguinte, agora já não pode voltar mais atrás. Disseram até que o contrato estava assinado. O contrato não está assinado nada. Até isso disseram, que o contrato está assinado, que foi assinado lá na noite de Natal. Nem assinado tal. O Flamengo está apalavrado, pelo que eu estou sabendo aí. Apalavrado, e não pode voltar atrás, porque se o Mister for demitido na quinta-feira. Se ele vai ser demitido na quinta-feira, olha só, Paulo Souza, desculpe, mas não era você mesmo. Então, mas agora não, mas agora uma ova, volta para o Brasil e traz o Mister. Fernando, você está pondo ali o Mister num patamar? Tô sim, é óbvio que tô. Era esse o treinador que nós queríamos. Era esse o treinador que toda a nação rubro-negra quer. E eu, meus amigos, não dou o direito ao Landim, que não conhece nada de futebol, e nem tampouco o BAP pertencer ao conselho para dar ali o beneplácito dele para contratar o treinador. Onde é que vocês estão com a cabeça, meus amigos? Caramba! Pô, será que eu sou o vilão? Eu estou pensando errado. De novo, a mesma coisa, falei exatamente isso na época do Dome, a mesma coisa. Caramba, o Flamengo vai errar pela quarta vez. Mas pode dar certo. Tomara que possa dar certo. Enfim, estavam aqui os jogadores, inclusive, até isso me surpreendeu, também não sei se é verdade, já na expectativa de que viesse o Mister de novo. Vem outro experimento para cá. Agora estão aí os grandes influenciadores, os grandes jornalistas, verdade? Apresentando ali o Paulo Souza, meus amigos, como se ele fosse a oitava maravilha do mundo. Não, peraí. Não, não é não. Está muito distante disso. Pode até se tornar numa aposta. Hoje à noite tem uma live, mais tarde. Vou fazer com alguns companheiros. 10h30, hoje, segunda-feira. Saudações rubro-negros.